ações culturais. Nesse momento estou também atuando aí com a Secretaria de Cultura de Santo André, fazendo um trabalho aí voltado para a programação do Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes, que foi reinaugurado, né, em abril desse ano. Então, estou fazendo esse trabalho junto com a Secretaria de Cultura, pensando, né, em possibilidades para o espaço, atendendo algumas demandas da população e vendo o que funciona, como funciona, né, como que esse espaço vai criando novamente, né, novas relações com a cidade. Então, é mais ou menos isso, assim, trabalho com diversas linhas, né, dentro do setor cultural. Luciana, e o que levou você a entrar nesse segmento cultural? Conta pra gente. Então, na verdade, assim, eu sempre fui muito ligada às artes, né, assim, em fazer curso, em participar e também como frequentadora assídua aí dos movimentos culturais e tudo mais. Só que eu acabei indo para uma outra área, né? Eu trabalhava, na verdade, na área de vendas internacionais. E aí, por um tempo, eu trabalhava em empresas multinacionais, enfim, voltada mesmo para a área corporativa, mas sempre transitando, fazendo alguma coisa ou outra por hobby, fazendo algum freelance aqui, outro ali de produção cultural, até que em 2013 foi quando aí eu comecei mesmo profissionalmente, né? Que aí eu passei a integrar o Grupo Esparrama, que tem integrantes aqui também em Santo André, né? E que atuou muito em São Paulo quando a gente fazia teatro na Janela do Minhocão. E aí, não sei se vocês conhecem, mas era um projeto né, ainda existe esse projeto, ele é um projeto de teatro na janela, onde as pessoas assistem sentadas no viaduto, né, no Minhocão, e é uma experiência, na verdade, dessa relação da arte com a cidade voltada para o público infantil. Então, e aí foi um projeto que repercutiu muito, né, assim, eu era parte do grupo e estava como produtora e, na verdade, quando ia estrear, a gente começou a pensar, nossa, será que não valeria fazer também uma parte de divulgação e tal? A gente tinha contratado uma pessoa para fazer, acabou não tinha dado certo. Eu falei, então, gente, eu vou fazer. Vou experimentar aqui. E aí eu me apaixonei, assim, pela área da comunicação, na área da cultura e pela produção cultural. E aí, por esse projeto, ele começou a reverberar muito, né? E aí começaram a aparecer outros convites para mim. Olha, você não quer fazer, né? Vem aqui, vem conhecer nosso projeto e tal. E aí eu comecei a ampliar a minha atuação, assim. Eu fiquei no grupo por uns anos e aí depois eu acabei entendendo que o meu rolê era mesmo transitar aí por diversas iniciativas culturais, que foi o que foi fazendo com que eu conhecesse muitas pessoas na área da cultura, transitasse por outras linguagens e fosse aprimorando o que eu queria fazer. Assim. Então, fui conhecendo a galera do hip hop, fui conhecer o pessoal do circo, o pessoal da dança, né, do funk, da música, da literatura. Passei por alguns projetos de direitos humanos, né? Cheguei a fazer alguns trabalhos com a parte de jornalismo mesmo, fazendo cobertura de eventos. Então, eu fui me apaixonando e aí fui estudando, né? Fui entendendo onde mais eu poderia atuar, assim, fazendo com que os projetos culturais se fortalecessem, né? Para se tornarem mais sustentáveis no sentido de se sustentar. Então, fazer um trabalho de formação de público, fazer um trabalho de captação de recurso, né? Fui conhecendo outras vertentes dentro da produção cultural, né? Então, tanto com edital, como com venda de espetáculo para o SESC, para outros projetos, enfim. Então, eu fui, durante esses anos, assim, experimentando um pouquinho de cada coisa, assim. Então, para mim foi muito legal, porque eu mesma, como pessoa, fui ampliando esse meu repertório, assim. Já era uma apaixonada pela cultura e acabei me tornando uma militante mesmo da área cultural, né? Não, tô ao vivo aqui. Eu achei que tava com o microfone desligado aqui. Tá certo. Janete, tem alguma pergunta para Luciano? Boa tarde, Luciano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você, Janete?
Luciana, você faz parte da Secretaria de Cultura, né? Como é que foi para você, né, elaborar todos esses eventos, né, num local que hoje está sendo muito visado, porque foi inaugurado recentemente, né? O Carlos Gomes, no caso, né? Como é que foi colocar todo mundo lá dentro? Deu muito Então, na verdade, trabalho? olha, bastante. Na verdade, assim, a gente começou a pensar nesse espaço, assim, como um lugar, que cara vai ser essa, né? Assim, dessas novas memórias que vão ser construídas nesse espaço que ficou fechado por tanto tempo e teve essa reinauguração e tudo mais, né? Então, assim, a gente começou a entender, assim, fazer alguns testes no sentido de, olha, isso aqui funciona, como que é a criança aqui dentro desse espaço, como que se estabelece a relação com o pessoal da terceira idade nesse lugar, como que a gente traz um artista da cidade para cá, para que essa pessoa também faça a sua própria produção. Então, a gente vem de alguns eventos que foram muito bem sucedidos nesse sentido, né? Então, por exemplo, a gente teve a Fanzinada, que foi um encontro, que é uma produção da Tina Curtis, que é uma produtora da cidade, né, uma produtora andreense, e ela é reconhecida na América Latina toda aí como uma referência do fanzine. Então, ela trouxe esse evento que ela produz para esse espaço. Então, a gente, por exemplo, trouxe o Núcleo VRA, que é um núcleo de performance que traz eles brincam, né? Eles têm uma performance para criança, então eles brincam que é meio que subverter a norma do que é ser criança, né? A gente vai brincar de se descomportar. Então é um bonecão gigante que acabou indo para o lado de fora do Carlos Gomes, né? Então a gente está e também colhendo essas impressões, tanto desses artistas que estão lá, então entender como que se estabelece essa relação dos artistas com esse espaço, como que é essa experiência de participar ali, de se apresentar ali, como que foi essa troca com a população, e ouvindo bastante também das pessoas que frequentam, assim, que vão lá no Carlos Gomes, né? Então tem várias pessoas que passam por lá, deixam suas impressões, né? Eu sempre estou por lá, então quando tem um evento, eu pergunto para as crianças, pergunto para as pessoas mais velhas, pergunto para os jovens, o que vocês querem ver aqui, né? Para que a gente também vá entendendo que demanda vem da população.